Não, 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 não. Imagens de segurança do voo 981 da Fly Dubai capturam seus momentos finais. Que mergulho íngreme. O nível de violência do impacto foi catastrófico. 62 pessoas morrem no mergulho fatal. Os investigadores logo descobrem que os pilotos abortaram 2 pousos. Torre de Rostov, estamos arremetendo. Você só arremete quando as condições não são perfeitas. Eles disseram porque estavam arremetendo pela segunda vez? Eles só disseram arremetendo. Cheque a velocidade. E de repente o avião estava mergulhando em direção à pista. Os investigadores precisam descobrir como as duas arremetidas foram diferentes. Uma se torna um desastre. Por quê? Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Fly Dubai, voo 981. O voo 981 da Fly Dubai se aproxima do aeroporto internacional de Rostov-on-Don, no sudoeste da Rússia. Torre de Rostov, Sky Dubai 981, estamos a 800 metros. 700 metros é a nossa próxima altitude-alvo. A 20 quilômetros de distância, o comandante Aristos Socratos e o copiloto Alejandro Álava Cruz preparam o Boeing 737-800 para o pouso. Ambos os pilotos tinham uma boa quantidade de horas de voo, especificamente no 737. Eram pilotos experientes. Voo 981, Torre de Rostov. Vento 240 graus, rajadas de 30 nós. Está liberado para pouso na pista 22. A controladora informa as condições meteorológicas no aeroporto. Nuvens espessas cobrem Rostov-on-Don. Os ventos fortes estão castigando as pistas. O tempo em Rostov naquela hora era de nuvens baixas e rajadas de vento. Aquilo era típico daquela época do ano para Rostov. E, considerando a geografia, com o mar e as colinas ao redor, então sim, você pode esperar alguns desafios. O voo 981 partiu do aeroporto internacional de Dubai às 22h37. É um voo de 4 horas para Rostov-on-Don. É uma viagem turbulenta para os 55 passageiros a bordo. O voo deve pousar em minutos. 150 nós. A 15 quilômetros de distância, os pilotos reduzem a velocidade ao iniciar a descida final. Na aproximação, os pilotos sabem exatamente o que o avião está fazendo e em que condições estão voando. Flaps 30. Flaps 30. Eles vão abaixar seus flaps pouco a pouco quando baixarem o trem de pouso. É um processo muito gradual. Deve ficar meio turbulento e depois deve acalmar. Os pilotos esperam turbulência na aproximação, mas antecipam um pouso suave. A pista fica a apenas 7 quilômetros de distância, mas há uma ameaça à frente. O radar a bordo detectou ventos perigosos. Uma tesoura de vento é uma mudança rápida na direção e velocidade do vento. Se um piloto experimentar um vento contrário forte que repentinamente muda para um vento de cauda, a aeronave pode não ter sustentação suficiente para permanecer no ar, especialmente em baixa altitude. O alerta de tesoura de vento está embutido nos aviônicos da aeronave para informar que você está entrando em correntes de vento que podem ser problemáticas. Tesoura de vento a remeter. Apenas 300 metros acima do solo, pousar em Rostov-on-Don torna-se muito arriscado. Torre de Rostov, aqui é o 981. Vamos arremeter devido à tesoura de vento. Os pilotos abortam a aproximação. Todo piloto está preparado para arremeter em cada aproximação. É algo que os pilotos fazem de memória, não precisa de manual algum. Não há um limite para a quantidade de aproximações que se pode tentar, desde que haja combustível suficiente. Então por que não arremeter e tentar de novo? Voo 981, entendido?
O voo 981 é um dos 4 voos em aproximação que os controladores estão gerenciando, já que ventos fortes atrasam os pousos. Aeroflot 1166. Esteja avisado. Sky Dubai 981 informa a tesoura de vento no pouso. A carga de trabalho dos controladores foi aumentada nessas condições e eles tiveram que fazer um verdadeiro malabarismo com os voos. Conforme o voo 981 sobe, Aeroflot 1166, você está autorizado para pouso na pista 22. um avião da Aeroflot se prepara para o pouso. O comandante Socratos presta muita atenção às comunicações dele. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. A tripulação espera que as tripulações de outros voos possam dar algumas informações úteis para tomar decisões sobre o que fazer a seguir. Esse voo também não consegue pousar em Rostov-on-Don. Aerofólio 1166. Vamos arremeter por causa do vento. Os pilotos da Aeroflot também encontram tesouras de vento na aproximação final. Eles são forçados a abortar. Isso oficializa. O Fly Dubai terá que esperar ou ir para um aeroporto alternativo. Bem acima de Rostov-on-Don, os passageiros do voo 981 estão inquietos. Os pilotos mantêm a altitude de 4.600 metros, circulando próximos ao aeroporto e esperando a chance de pousar. Os pilotos permaneceram em circuito de espera, já que tinham combustível suficiente, esperando a melhora das condições climáticas. 3 outros aviões também estão em um circuito de espera. A tempestade que está atingindo Rostov-on-Don não está passando. Aerofólio 1166. Estamos alternando. Sky Dubai 981. Para sua informação, o tráfego anterior foi para aeroportos alternativos. Todos os outros voos decidem desviar para aeroportos alternativos. O problema de alternar é que é caro e é inconveniente. Os passageiros não chegam ao destino, têm que ser alojados em hotéis e é a última coisa que uma companhia aérea de baixo custo quer. O comandante Socratos continua monitorando o radar meteorológico. Finalmente, ele avista uma clareira. Acho que quero fazer uma tentativa. Concordo, vamos tentar. Não é incomum que as tripulações aproveitem se houver uma quebra no padrão meteorológico que forneça condições seguras para pousar a aeronave. Sky Dubai 981, solicito descida para outra aproximação. A 4.600 metros sobre Rostov-on-Don, os pilotos se preparam novamente para o pouso. Sky Dubai 981, Torre de Rostov, está autorizado para pouso na pista 22. Boa noite, aqui é o seu copiloto. Estaremos pousando em breve. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo atraso. A 24 quilômetros da pista 22, os pilotos alinham o avião para uma segunda aproximação. Vento de proa de baixa altitude de 53 nós, formação de gelo. Mesmo que os ventos estejam fortes, os controladores não estão reportando tesouras de vento na pista. Flaps 30. Flaps 30. Mas à medida que se aproximam, eles logo percebem que algo não está certo. Cheque a velocidade. Certo, arremeter. Os pilotos executam outra arremetida. Mantenha a inclinação de 15 graus para cima. A apenas 600 metros do solo, o comandante Socratos está lutando com o Boeing 737. Segundos depois... o voo 981 está mergulhando direto na pista. Ah, meu Deus.
Equipes de incêndio e emergência correm para o final da pista 22. A aeronave criou uma cratera com cerca de 1,5 metro de profundidade na pista, com destroços espalhados por toda parte. Os bombeiros lutam contra chamas noite adentro. Mas não há ninguém para ser resgatado. Todas as 62 pessoas a bordo do voo 981 morreram no acidente. Famílias enlutadas e o mundo exigem respostas. Horas após o voo 981 da Fly Dubai bater na pista de Rostov-on-Don, investigadores da IAC, a Comissão Interestadual de Aviação, chegam ao local. A IAC é a principal agência de investigação de acidentes aéreos, não só para a Rússia, mas para vários ex-estados soviéticos. A IAC precisa encontrar a causa da terrível tragédia. Certo, isso é ótimo. O lugar disso é aqui. Os destroços do voo 981 são trazidos para um hangar próximo para uma inspeção mais detalhada. Uma equipe dos Emirados Árabes Unidos auxilia na investigação. Então, com que velocidade o avião atingiu o solo? O tamanho dos destroços diria se foi um impacto de alta velocidade, se foi um impacto de baixa velocidade. Os destroços contêm as pistas. Não sobrou muito dele. Tudo estava em pequenos pedaços. Isso descreve uma velocidade muito alta e um impacto violento com o solo. Precisamos saber o que realmente aconteceu. Vamos ver. Os investigadores se perguntam como o avião conseguiu ganhar tanta velocidade durante uma tentativa de pouso. Que mergulho íngreme. As imagens de segurança dão a eles uma visão dos últimos momentos do voo 981. O ângulo de descida do avião leva os investigadores a se perguntarem se os pilotos estavam tendo problemas para controlar a aeronave. Podem ser os controles de voo? Sim, eu já vi isso antes. Os controles de voo do Boeing 737 têm uma história problemática. 3 de março de 1991. O voo 585 da United Airlines rola para a direita e cai ao tentar pousar, matando todos a bordo. 3 anos depois, acontece de novo. O voo US Air 427 rola para a esquerda e cai perto de Pittsburgh. Os investigadores estavam arrancando os cabelos tentando descobrir. 2 anos se passam sem incidentes. E então, durante a aproximação para o pouso, os pilotos do voo 517 da Eastwind Airlines perdem o controle. Desta vez, os pilotos recuperam o controle de seu avião e pousam com segurança em Richmond, Virgínia. O avião está intacto. Os investigadores conseguem sua melhor pista até então. Depois de uma investigação de 5 anos, a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes concluiu que uma unidade de força no leme foi responsável pelo travamento do próprio leme. O leme travou para um lado e isso fez com que a aeronave rolasse e mergulhasse no solo. Os movimentos do leme e de outras superfícies de controle ocorrem quando os pilotos empurram os pedais do leme ou puxam o manche. As unidades de controle de potência transformam esses comandos em movimentos reais das superfícies de controle. É semelhante à direção hidráulica de um carro. Olá, recuperou as unidades de controle de potência? Os investigadores querem saber se alguma das unidades de controle do voo 981 falhou. Sim, elas estão aqui. Ótimo. Precisamos testá-las. Grande parte do Boeing 737 foi destruída durante o impacto de alta velocidade. Mas 2 das unidades de controle de potência sobreviveram. Elas podem fornecer informações cruciais.
As unidades de controle de potência são o coração e a alma dos controles de voo do avião. E uma das primeiras perguntas, se um avião desceu em um ângulo de 50 graus e tivemos um problema de PCU nos controles de voo? Os investigadores examinam cuidadosamente as unidades de controle de potência do Boeing. Eles procuram sinais de mau funcionamento. Nada de errado com as unidades. Elas foram examinadas extensivamente e não tiveram absolutamente nenhuma conexão com o que fez esse avião cair. Com os problemas de controle de voo descartados, em busca de informações, a equipe se volta para a controladora. Me mostre o que você viu. Eles estavam na aproximação final. Voo 981, Torre de Rostov, está autorizado para pouso na pista 22. Então eles abortaram sua primeira arremetida. Relataram tesoura de vento. Torre de Rostov, aqui é o 981. Vamos arremeter devido a uma tesoura de vento. Sky Dubai 981, faça o circuito de espera conforme a sua conveniência. Eles subiram e iniciaram a espera. Sim, e por quanto tempo? Por muito tempo. Os investigadores descobrem que os pilotos ficaram quase 2 horas esperando que o tempo melhorasse. Sky Dubai 981. Solicito descida para outra aproximação. Depois pediram para pousar. Mas algo deu errado quando os pilotos fizeram sua segunda aproximação. Torre de Rostov, aqui é Sky Dubai 981. Estamos arremetendo. Disseram por que estavam arremetendo pela segunda vez? Não. Eles só disseram arremetendo, só isso. E de repente eu percebi o avião mergulhar em direção à pista. Eles relataram algum problema com o avião? Não, nada. Os investigadores da IAC ainda não conseguem explicar por que o voo 981 de repente rolou e mergulhou na pista 22. Algo deu errado na segunda arremetida, mas os investigadores não sabiam o quê. Houve algum problema com o avião? Os pilotos cometeram um erro? Ainda não havia como saber. Certo. 2 arremetidas. E uma se torna um desastre. Por quê? Vamos olhar a primeira. Os investigadores recorrem ao gravador de dados para entender melhor por que o voo 981 da Fly Dubai realizou uma arremetida bem-sucedida, mas caiu durante a segunda. Os investigadores precisavam descobrir por que as 2 arremetidas foram diferentes uma da outra. Aproxime um pouco. Veja. Eles confirmam que os pilotos reagiram a um alarme de tesoura de vento durante a primeira aproximação. E como eles responderam? O empuxo aumenta para 102. Então ele aplicou a potência máxima. Uhum. E os flaps? Flaps em 30. E o trem permaneceu abaixado. A manobra foi perfeita. Foi sim. Se um piloto encontra um cortante de vento, ele vai realizar uma manobra chamada manobra de fuga de cortante de vento. E isso envolve aumentar a potência do motor ao máximo, deixar os flaps abaixados, deixar o trem de pouso baixado. Wind shear ahead. Tesoura de vento arremeter. A primeira tentativa foi bastante rotineira. Eles responderam apropriadamente, fizeram exatamente o que devia ser feito. Esta é a segunda tentativa. Os investigadores analisam a segunda tentativa de pouso, concentrando-se nos últimos momentos antes do acidente. Mas receberam outro aviso de tesoura de vento pela segunda vez? Não, nada. Veja, há um salto na velocidade do ar, de 153 para 176 em segundos. 10 segundos antes dos pilotos abortarem, o aumento repentino na velocidade foi registrado. Os investigadores viram a velocidade no ar flutuando
por mais de 20 nós em poucos segundos. É uma rajada de vento muito forte. Eles podem ver isso no gravador de dados de voo. Os investigadores determinam que uma forte rajada de vento atingiu o avião. Você pode sentir o vento aumentar no nariz do avião. Provavelmente também está movendo o avião um pouco para a esquerda ou para a direita. E não é uma posição agradável para se estar. Como os pilotos responderam dessa vez? Eu vou checar. Adicionaram potência máxima. Certo, arremeter. E os flaps e o trem de pouso? Os flaps estão recolhidos. Trem de pouso recolhido. Os dados revelam que na segunda arremetida, os pilotos realizaram um procedimento diferente. Eles não realizaram a manobra de fuga da cortante de vento durante a segunda arremetida. Bom, parece que eles estavam fazendo uma arremetida padrão. Em uma arremetida padrão, os flaps e o trem de pouso são recolhidos. Só que fizeram isso na potência máxima. Dada a forma aerodinâmica da aeronave, com o trem de pouso recolhido e os flaps em grande parte retraídos, o uso da potência máxima é um exagero. Os investigadores concluíram que na segunda tentativa, a tripulação executou um híbrido de 2 procedimentos. Eles usaram uma manobra de fuga de tesoura de vento com as configurações de trem de pouso e flaps de uma arremetida tradicional. Então, o que isso faria com um avião? Temos que olhar todos os fatores envolvidos. Eles ficaram em espera por quase 2 horas. São 4 toneladas de combustível que queimaram. O peso do Boeing 737 é um fator crítico no desempenho do avião. Adicionando o peso do avião, peso total, 54 toneladas. É um avião leve. É sim. Com esse peso, a tripulação sentiria uma aceleração mais rápida. Potência máxima, sem arrasto, de flaps ou trem de pouso, baixo peso. Este avião poderia estar acelerando perigosamente rápido. Essa é realmente uma situação acelerada. Esse é um avião muito potente, fazendo uma coisa que parece que acabou de entrar em pós-combustão. Quão mais rápido este avião ganhou velocidade? Na segunda arremetida. Precisamos fazer um modelo disso. Cabia mesmo aos investigadores examinar mais a fundo a questão da aceleração. Os investigadores recorrem a um modelo de computador para responder a uma pergunta crucial. Aqui estão os dados da primeira e da segunda tentativas. Como a taxa de aceleração difere no início das 2 tentativas? Na primeira arremetida, a velocidade aumentou em 17 nós. E na segunda? Na segunda arremetida, 25 nós de incremento. É uma diferença de 8 nós entre as 2 arremetidas. Foi uma parte importante das descobertas quando eles perceberam que existia uma diferença de mais de 40% entre a aceleração da primeira para a segunda arremetida. O aumento da aceleração poderia ter afetado os próprios pilotos? Eles calculam o impacto da segunda arremetida. Uau! Veja a força para trás que o piloto sentiu. Essa aceleração mais rápida na segunda arremetida o teria empurrado com força no assento. A equipe também examina o impacto da aceleração vertical. A força G teria erguido os pilotos.
piloto teria sentido uma leve perda de peso. Ele teria saído do assento. Então, uma aceleração repentina como essa, tanto horizontal quanto vertical, vai enganar a sua mente. Os sentidos do comandante Socratos foram o seu pior inimigo? Será que experimentou ilusão somatográfica? Cheque a velocidade. Certo, arremeter. Uma ilusão somatográfica é uma forma perigosa de desorientação espacial. Quando um avião acelera rapidamente sem nenhuma referência visual do horizonte, as forças gravitacionais causam uma ilusão de inclinação para cima no ouvido interno. Os pequenos pelos do ouvido interno se curvam para trás, levando o cérebro a pensar que a cabeça está se inclinando para cima. Embora você esteja nivelado, mas se você puder ver lá fora, essa sensação em seu sistema vestibular é avassaladora e você sabe, você realmente sentiria que está subindo. A ilusão somatográfica é uma das armadilhas mais letais da aviação. Mantenha o nariz erguido. 15 graus. É uma ilusão extremamente convincente. Qual era a arfagem real do avião depois que ele acelerou durante a segunda arremetida? Quase 20 segundos depois, a arfagem real era de 8,8 graus com o nariz para cima. Os investigadores procuram provas de que os pilotos do voo 981 ficaram gravemente desorientados no escuro. Se você imaginar que esse copo de água representa o fluido em seu ouvido, se você acelerasse isso ao longo de uma superfície lisa, a água seria empurrada contra a parte de trás do copo. Muito parecido com isso aqui. Em outras palavras, é o mesmo efeito que se você simplesmente inclinasse o copo de vidro. Tirando as informações visuais, o que tende a acontecer é que o piloto se esquece da aceleração e presume que tudo o que está sentindo é devido à arfagem. E qual foi a arfagem percebida pelo piloto? Combinando a aceleração horizontal e vertical experimentada pelo piloto, podemos calcular a inclinação percebida pelo piloto. Isso é chamado de arfagem ilusória. A arfagem percebida pelo piloto era de 21,6 graus. Eles comparam a arfagem real do avião com a arfagem ilusória do piloto durante a segunda arremetida. 10 segundos depois, o avião está inclinado para cima 3,9 graus. E a percepção do piloto era 26,7 graus de elevação do nariz. Uau, essa é uma grande diferença. Isso põe o comandante em uma situação em que ele potencialmente experimentará uma ilusão somatográfica. O comandante está sentindo uma coisa, mas a aeronave está fazendo outra. Olha só. Perto do final do voo, a arfagem real é de 7,6 graus. E a arfagem percebida se torna bem acima de 40. Os investigadores descobrem 3 casos em que houve uma diferença dramática entre a arfagem real do avião e a arfagem percebida pelo piloto. Mantenha a inclinação em 15 graus para cima. É uma prova de que os pilotos podem ter experimentado uma ilusão somatográfica durante a segunda arremetida. A sensação de aceleração rápida pode ter afetado a forma como os pilotos pilotaram o avião. Eles se aprofundam nos dados de voo. O comandante empurrou o manche para frente. Ele tentou fazer o avião se inclinar para baixo. Era o que seus sentidos diziam para fazer. O comandante, respondendo mais às suas sensações do que ao que está vendo nos instrumentos à sua frente, decide que precisa empurrar o avião para a frente e neutralizar essa enorme arfagem. Ele está tentando salvá-lo ao inclinar para baixo. Nossa, olha só. Ele empurrou o estabilizador para baixo. A partir dos dados, os investigadores veem que o comandante não apenas empurrou o manche. Cuidado! O comandante aciona o estabilizador
Porque ele está tentando empurrar o nariz da aeronave para baixo. Mas por quanto tempo? Sim, ele segurou o interruptor do compensador por 12 segundos. Segurar o botão por 12 segundos é algo inédito. Isso nunca deve ser feito por tanto tempo. A equipe descobre que, em vez de puxar o manche para o avião subir, o comandante está levando o avião em direção ao solo. Não. E acaba colocando o voo em um mergulho fatal. A mudança repentina de direção é chocante. Na hora você sentiria como se estivesse em uma montanha-russa. Quando está chegando ao pico enquanto mergulha em alta velocidade. É semelhante a essa sensação. E a arfagem para baixo tem outro efeito desorientador nos sentidos dos pilotos. A arfagem para baixo da aeronave teria feito o comandante e o copiloto sentirem uma mudança dramática nas forças G. Meu Deus! Isso aumentaria a confusão na cabine de comando em relação ao que está acontecendo. Os investigadores concluíram que a força G sobre o comandante causou sua desorientação espacial completa. O comandante empurrando e puxando o manche, pisando no leme, mergulhando, sabe? Isso mostra confusão. Ele estava completamente desorientado. Meu Deus! O comandante tenta desesperadamente se livrar dessa sensação que está sentindo. Mas há uma questão que ainda incomoda os investigadores. O copiloto também estava sentindo a ilusão? Embora as acelerações experimentadas por ambos os pilotos tenham sido as mesmas, a percepção do que está acontecendo pode ser diferente. E isso pode ser devido a muitos fatores diferentes. Expectativa, o que eles estão olhando, sua idade, sua experiência. Comece na segunda arremetida, por favor. O gravador de voz da cabine poderia dizer aos investigadores se o copiloto também estava sob a influência da ilusão somatográfica. Certo, arremeter. Cuidado. Não faça isso. Ele vê algo errado. Não! Puxe! Ele está dizendo a ele para puxar o manche. Puxe! Se ele está sentindo a mesma ilusão do comandante, com certeza não parece que foi afetado por ela. O copiloto sabia o grau de problemas da aeronave. Ele sabia que o comandante não estava respondendo da maneira que deveria. Meu Deus! Os investigadores ficam se perguntando por que o copiloto não interveio. Você olha para esse copiloto dando o melhor de si e se pergunta por que não assumiu o controle e disse: o controle é meu. Ele voa o 737-800 há quase 2 anos. Ele é totalmente certificado. Os investigadores analisam o histórico do copiloto para entender por que ele não assumiu o controle do voo 981 quando viu que o comandante estava cometendo erros graves. Olha só. O treinador escreveu notas sobre sua avaliação. E esta é reveladora. E eles encontram notas deixadas por um de seus instrutores de voo que os deixam alarmados. Uma coisa que poderia ter salvado essa aeronave foi descoberta em uma nota deixada para trás por um instrutor de voo. Precisa ser mais assertivo sobre o que é necessário do comandante. Então, continua. Diga a ele o que você quer que seja feito. Não espere que o comandante consulte você ou o instrua a respeito. Ele não é do tipo que assume o controle. Não! Puxe! O copiloto percebeu que o comandante estava enfrentando enormes problemas para controlar a arremetida. Ele realmente devia ter tomado alguma ação decisiva e imediata. Meu Deus! Eu ainda não entendi uma coisa. Para começar, por que eles tentaram pousar o avião?
O grande mistério era por que essa tripulação estava determinada a pousar em Rostov-on-Don quando todos os outros voos já haviam sido desviados. Uma tempestade estava atingindo o aeroporto de Rostov-on-Don enquanto o voo 981 circulava acima. Por que os pilotos não foram para outro aeroporto? Os investigadores procuram respostas na gravação de voz da cabine de comando. Sky Dubai 981. Para sua informação, o tráfego anterior foi para aeroportos alternativos. Os outros voos desviaram? Não é preciso. Eu vou continuar voando. Os investigadores não conseguiam entender por que quiseram voar em círculos por quase 2 horas. Eu vou tentar essa aproximação e, se não conseguir, vamos arremeter e vou para Mineral Nivode, entendido? Comandante, entendido. Com quem ele está falando? Com um despachante em Dubai. Os investigadores finalmente obtêm um indício da razão do comandante para tentar outro pouso. Enquanto o comandante decide se deseja desviar, ele entra em contato com o despachante de voo da Fly Dubai nos Emirados Árabes Unidos. Gostaríamos de recomendar que mantenha o plano máximo possível. Os despachantes gerenciam a operação de toda a frota de uma companhia aérea específica. O despachante e o comandante são corresponsáveis pela segurança do voo. Há uma dança muito delicada que ocorre entre os despachantes e os comandantes. O comandante segue com a recomendação do despachante. Minutos se transformam em horas, enquanto os pilotos esperam por uma chance de pousar. Não sei não. Se desviarmos, excederemos nossas horas de voo. O que você está olhando? As horas máximas de serviço. Ele está calculando suas horas de serviço. Os regulamentos limitam quantas horas os pilotos podem voar durante um período de serviço. Estamos voando há 5h30. A equipe fica sabendo que os pilotos estavam preocupados com a possibilidade de excederem suas horas de serviço. Pare. Olhe o mapa. Eles estão voando há pelo menos 5 horas. Levará mais 1 hora para chegar ao aeroporto alternativo e esperar a tempestade passar. E eles ainda precisam voltar para Rostov-on-Don antes de voltar para Dubai. O desvio os faria ultrapassar o horário de trabalho do dia. Certo. Acho que estará claro quando fizermos essa aproximação. E mesmo se começarmos agora, acho que ficaremos bem. Estaremos bem. Certo. Ele está pousando porque abriu ou porque quer chegar ao sol? A conversa na cabine de comando antes da segunda aproximação mostrou claramente que não estavam realmente pensando na segurança do pouso, apenas no fato de que queriam pousar. Acho que quero fazer uma tentativa. Eu concordo. Vamos tentar. Interrompa a gravação. Então eles decidem circular por 2 horas após um voo de 4 horas no meio da noite? O longo voo afetou a capacidade dos pilotos de pousar o avião com segurança? 2 horas de espera, tempo total de 6 horas. Não estamos vendo um declínio nas capacidades de tomada de decisão por fadiga? Cansado? Não. Enquanto os investigadores analisam a jornada do voo 981 de Dubai até Rostov-on-Don, eles identificam um problema gritante. Eles estavam no ar havia mais de 6 horas. São quase 5 da manhã quando estão pousando. O ritmo circadiano é o alinhamento natural do corpo com o ciclo diurno e o noturno. O período de quietude é de aproximadamente 4 horas, entre 2 da manhã e 6 da manhã. Esse é o ponto em que a sua capacidade mental está no nível mais baixo. Acho que quero fazer uma tentativa. Eu concordo. Vamos tentar. Os investigadores determinam que a tripulação estava sofrendo de fadiga operacional quando tentou a segunda aproximação. Boa noite, aqui é o seu copiloto. Estaremos pousando em breve. Mais uma vez pedimos desculpas pelo atraso. A decisão de fazer uma segunda tentativa de pouso em Rostov-on-Don desencadeia eventos que terminam em catástrofe. Cheque a velocidade. Conforme a aeronave é atingida por esse vento repentino, a tripulação é forçada a arremeter de novo. Certo, arremeter. E dessa vez,
tudo daria errado. O comandante Socratos executa uma manobra de fuga da tesoura de vento, empurrando o acelerador para a potência máxima. O copiloto executa uma arremetida padrão, recolhendo os flaps e o trem de pouso. Ambos os pilotos, essencialmente, estavam pilotando 2 aviões diferentes. E isso influencia fortemente a catástrofe que se seguiu. O voo 981 sobe de Rostov-on-Don em alta velocidade. Quando você está com pouco combustível e põe um empuxo no máximo, você vai acelerar. Foi o que aconteceu nos últimos segundos que condenou o voo 981. Mantenha a inclinação em 15 graus para cima. Nesse momento, o comandante Socratos trava uma batalha interna. A aceleração da aeronave faz com que o comandante sinta que a aeronave está se inclinando para cima, muito mais do que realmente está. Sua orientação espacial se deteriora rapidamente. Os seus sentidos vestibulares no ouvido médio estão lhe dizendo as coisas erradas. O comandante luta contra a sensação de arfagem para cima de uma ilusão somatográfica, empurrando o manche para frente. O comandante perdeu contato com a realidade do que está acontecendo no avião. E então, o golpe final. O comandante mantém o botão de compensação do estabilizador pressionado por cerca de 12 segundos. Com a força repentina do nariz da aeronave para baixo e o ajuste do estabilizador, a aeronave passa repentinamente de uma subida para um mergulho. A aeronave está agora em uma situação muito perigosa, que o comandante não consegue superar. Meu Deus! Eles estão acelerando rapidamente e o copiloto finalmente segura o manche e tenta puxar. Mas são os controles do lado esquerdo que determinam onde o avião está. E você chega a um certo ponto e não há como se recuperar. Mergulhando a toda velocidade em direção à pista, o comandante Socratos está completamente desorientado. Quando ele aciona o leme no último momento, já perdeu toda a consciência de como o avião está voando. Os pilotos, nesse caso, estavam conduzindo o voo muito bem, principalmente até os últimos momentos. E então, tudo acabou desmoronando. A investigação da IAC sobre a queda do voo 981 é um marco de como a desorientação espacial pode terminar em desastre. Este acidente é um alerta para a indústria. É um dos que abriu caminho para o aumento do treinamento de desorientação espacial. Em seu relatório final, os investigadores culpam uma série de erros do comandante e seu estado psicológico diminuído. A IAC recomenda que a Fly Dubai forneça melhor treinamento sobre a operação manual do estabilizador, para que seus pilotos não cometam o mesmo erro novamente. A pesquisa de fatores humanos, incluindo situações como esta em que a desorientação provavelmente ocorreu, está na vanguarda da pesquisa de segurança da aviação. Estamos treinando nossos pilotos em simuladores para vivenciar essas ilusões antes que a vivenciem no ar, para que possam reconhecer essas situações. Acho que o acidente do Fly Dubai mostra a rapidez com que os seus sentidos podem dominá-lo. E uma das principais lições é para os pilotos confiarem nos seus instrumentos e reconsiderarem o que eles podem pensar que estão experimentando, para realmente entender o que o avião está fazendo. Eles têm que manter o avião voando.